Bem, eu nasci na cidade de Rio Novo, Minas Gerais, próximo a Juiz de Fora. No dia 4 de março de 1922, um domingo de carnaval. Meu pai, Teodósio Pinto de Oliveira Castro, minha mãe, Olívia Voiemes Pinto. Eu sou de uma família de 17 irmãos. São 11 rapazes, e são 10, 11, e o resto tudo é mulher. Meu pai foi viajante. Meu pai começou viajando em lombo de burro. Mais tarde passou a ser viajante de trem da Leopoldina Railway, na Zona da Mata, que ia de Juiz de Fora até Caratinga. E meu pai foi viajante até se aposentar. Trabalhou até os 60 anos e morreu com 84 anos. Meu pai, Teodósio Pinto de Oliveira Castro. Dona Olívia Voiemes Pinto, minha mãe, morreu aos 60 anos do coração. Bom, eu fui menino como todos os meninos do interior. Grupo escolar, papagaio, peão, brincadeiras. Foi uma festa normal. Eu fui menino em Rio Novo até os 14, 15 anos. Mais tarde fui para Juiz de Fora, estudei no Guanabara, um dos melhores colégios do Brasil na época. Depois voltei para a minha terra. Mais tarde fui para o 12RI, onde eu saí como sargento. E depois segui minha carreira, como eu teria o curso de contador, e comecei a trabalhar como contador aqui em Belo Horizonte, na Rua dos Pampas 644 do Calafate, que fabricava e fabrica até hoje o óleo violeta para comidas. Eu sempre fui muito... A minha família é de gente inteligente. Nenhum dos meus irmãos tomou bomba no colégio, nenhum dos meus atuais filhos tomaram bomba no colégio, nem meus netos tomaram bomba no colégio. Eu fui sempre muito inteligente. Agora, eu fui sempre muito alegre. Eu sempre optei para o lado do humorismo. Eu sempre gostei de fazer graça. Inclusive, uma ocasião, numa festa de grupo, me parece que foi da Independência, da República, tinha uma cena em que eu, com aquele chapeuzinho de jornal que se punha parecendo aqueles tenentes, coronéis, generais da época, eu representava um oficial. E tinha uma cena em que eu teria que falar o seguinte: você larga esse cidadão, senão eu arranco da pistola e te dou um tiro na cabeça. Mas como sempre eu optei pela molecagem, na hora eu errei. Eu falei, você larga esse cidadão, senão eu te dou um tiro na cabeça. Aí acabou a festa, eu fui suspenso. Eu sempre fui muito dedicado ao humorismo, sempre para a parte da imoralidade. Não sei se você sabe que eu sou Dercy Gonçalves do Rádio Mineiro. Fui eu que trouxe o palavrão para o Rádio Mineiro. Levei, mesmo no Exército. Mesmo no Exército eu tive os casos mais engraçados, porque toda a vida eu fiz negócio na parte da brincadeira. Você está me entendendo? Uma ocasião eu era sargento do Exército e eu treinava os recrutas que entravam, evidentemente. Uma ocasião, fazendo a chamada dos recrutas, eu digo, José, presente. Pedro, presente. Antônio, presente. Emininho, ele, ui. Emininho, ui. Então, eu tinha que chamar o tenente para mandar ele embora, porque era o que estava entre os recrutas e que naquela época não era permitido. Entende? Não sei não, eu entrei para o colégio, meus pais me puseram lá no colégio, eu acabei sendo contador. Tanto é
que quando eu me formei, eu fiz um concurso no dia 7 de setembro de 1942 em Uberaba. E entrei para o Banco Mineiro em Uberaba. Depois fui transferido para Uberlândia e comecei minha vida como bancário. Acabei sendo mandado embora do banco. Quer saber por quê? Uma ocasião, houve um problema com um colega meu no banco. Eu fui chamado aqui na direção do Banco Mineiro, que é o Benji. Ao entrar na sala do presidente do banco, tinha como presidente o doutor Everson Quadros, ao entrar no banco, na sala, quando ele me atendeu, ele leu a ocorrência. Antes de falar comigo, ele disse, olha, o senhor é muito moleque. O senhor não é um bom funcionário. Você tem um irmão, por exemplo. Falei, ô presidente, primeiro o senhor tem que me cumprimentar. Ele me ouviu. Aí começou a me explicar. Falei, ó, você pega seu banco, dobra ele bem dobradinho. Sabe o que você faz com ele? Foi a última vez que eu trabalhei no Banco Mineiro. 1 milhão. Tive 1 milhão. Eu fui o cara mais safado em matéria de namorado. Certo? Eu não sei se você sabe que eu fui o animador mais famoso do rádio em Minas Gerais. Certo? Fui sempre um bom chefe de família. Fui sempre um bom pai. Mas as mulheres que me cantaram, levaram. Um dia um cara me perguntou quantos filhos eu tenho em Belo Horizonte. Eu falei, oficialmente parece que eu tenho 7. Agora tem uns 40, 50 aí, que eu sei, eu conheço alguns. Sabe aquele negócio das fãs? Eu nunca mexi com fãs. Aldair, eu sou sua fã. Eu adoro o seu programa. Você tem uma voz linda. Eu era doido para te conhecer, mas não tinha oportunidade. Estou vindo aqui, meu marido está viajando, só volta no mês que vem. Ou então, eu era noiva antes do meu noivo me fazer mal, certo? Antes do meu noivo me fazer mal, eu não podia, então, o que você está fazendo? Nada, então vamos fazer. Eu não sei se você sabe, que eu tenho uma vida muito limpa. A Câmara Municipal, quando manda convite para os outros vereadores, ele fala o seguinte, presta atenção. Ele diz, o senhor Aldair Gomes Pinto, ex-vereador, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 82, 83, 88. Eu fui vereador durante 16 anos. Nunca roubei nada de ninguém. Sou inspetor de polícia aposentado, radialista. Você nunca viu falar, eu nunca roubei nada de ninguém. Nunca tive nada. Nunca tive um carro zero. Esse apartamento que você está vendo aqui é dos meus filhos. Tem outro ali do meu filho. Tudo que eu comprei a dinheiro. Da minha família legítima, a minha filha Tarso, casada com o tenente-coronel, é aposentado como diretor de grupo. Meu filho Ivan é engenheiro da CEMIG, trabalha no IMACO. O meu filho Aldair Goiano Espírito é professor de ciência e biologia, é diretor do IMACO. E a outra minha filha, Gilda, mora em Vitória, muito bem. Da minha segunda família que eu separei, eu tenho o Rogério, que tem uma academia no Cruzeiro. Eu tenho meu neto, 2 netos, eu tenho o Diogo e a Luana. E da terceira mulher com quem eu me separei. Eu tenho 2 filhos. Você tem uma noção? Como é que eu vivo hoje? Eu tenho, tirando a caixinha de vereadores que o Patrício Arani acabou com ela, nós ganhamos agora, vamos voltar a receber. Eu sou aposentado do INPS, certo? Na polícia. Sou secretário do Sérgio César Amassi. E o Cruzeiro me dá uma gratificação. Eu tenho uma renda de 1.500, 1.600. Nunca comprei nada fiado. Tenho um carro, meu filho me deu um Opala 80. E a Kombi, que eu fiz a campanha do Perrela, que ele me deu 80. Nunca tive nada, mas nunca devi nada a ninguém. Eu trabalhava em Uberlândia, no Banco Mineiro. Banco Mineiro. Na época da guerra, o Brasil entrou em guerra, né? 42, 43. Naquela época, no Banco Mineiro, era 60 mil reais. O contador da Rádio Uberlândia, um tal de Rippert, foi convocado para a FEB.
E a rádio estava procurando um contador e pagava 150. Você tem uma noção de quanto valia 60 mil reais naquela época? 20 mil reais eu pagava pensão por mês, pensão, comida e roupa lavada. Então eu larguei o banco e fui para a Rádio Uberlândia como contador, certo? Teve um jogo de futebol no domingo, que ia jogar Uberlândia com Batatais, que o Uberlândia só jogava com São Paulo, que é perto do Triângulo Mineiro. Eu não sei o que é que houve. Houve uma briga do senhor Figueiredo, dono da rádio, com o Rippert, o contador. Teve uma briga lá e mais o locutor esportivo ele mandou embora. Como eu jogava basquete e voleibol no Uberlândia Tênis, ele me chamou para radiar o jogo. Apesar de contador da rádio, eu nunca tinha falado no microfone. Então eu fui para o campo, num jogo Uberlândia e Batatais. O que eu fiz? Trabalho com o amigo do Uberlândia, tomar os inimigos de Batatais. Trabalho com o inimigo de Batatais, dava com os amigos. E fiz uma série de besteira. Como eu era muito conhecido como jogador de basquete e voleibol, me grosaram, aí eu me queimei. Naquela época, o Brasil tinha 3 locutores famosos, o Duvaldo Cosi, Jorge Cury e mais um outro. Então eu passei a ouvi-los e passei para os tênis de Uberlândia e comecei com uma pedrinha na mão a começar. Quando eu achei que eu estava bom, aí eu resolvi fazer um programa de esporte. Eu comecei fazendo programa assim, na Rádio Uberlândia. Depois um animador lá de auditório me ligou, comecei no auditório, eu comecei Uberlândia. Depois, eu saí de Uberlândia e voltei para a minha terra, Rio Novo. Em Rio Novo, eu fui para Ponte Nova. Em Ponte Nova, eu fundei a ZYR2. Passei a fazer programa de Ponte Nova. Depois eu peguei em Ponte Nova e fui para Ubá. Em Ubá, falaram aqui para Belo Horizonte que eu era muito bom. E no dia 15 de junho, eu sei que meu filho nasceu nesse dia, no dia 15 de junho de 1950, houve um concurso da Rádio Confidência, era na Feira de Amostra. Eu vim e fiz o concurso. Eram 386 candidatos. O primeiro foi Carlos Afetac, que já morreu. O segundo, professor Souza Júnior, que está vivo. O terceiro foi Nil Neves, que morreu há poucos 2 anos de leucemia, trabalhava no TRE. O quarto fui eu. E os animadores de auditório, que eram muito fracos. Aí eu comecei no auditório com o Ulisses todo e passei a ser o maior animador do auditório de Minas Gerais durante 20 anos. Fiquei na Confidência, na Guarani Mineiro, em Confidência, Guarani Mineiro. Ganhei tudo. Eu fui o cara mais famoso de Belo Horizonte de matéria de rádio. Eu não podia sair na rua. Ó, não podia sair na rua. Eu era bonito. Tá aqui, ó. Eu era assim, ó. As mulheres me abraçavam. Tá vendo aí? Alto, bonitão, machão, safado de matéria de mulher. Eu fui o cara mais famoso aqui dos outros. Não, eu cheguei a fazer alguns programas no Paysandu, porque a Rádio Confidência não tinha auditório, era o Paysandu. Um dos maiores programas que fiz no Paysandu, só para mulheres, foi com Carlos Gonzaga. Não te esqueça, meu amor, Diana. Quem mais te amou fui eu, entende? Depois eu vim para o auditório da Rádio Confidência. Aí lancei a Leg Show das quintas-feiras. Lancei o Trem da Alegria, em homenagem ao Heber de Bosca, Yara Salles Martins, o Lamartine Babo, certo? Você tem uma noção? Meu primeiro anunciante foi o Cornélio da Casa do Rádio. O segundo é o seu Balesteros. Ele tinha uma lojinha em cima, chamada Sobrado do Torra. O seu Balesteros hoje é o segundo ou terceiro homem mais rico de Minas Gerais. Você está me entendendo? Depois veio a lei da camisaria Cadillac, e foi embora. Eu revelei, eu tinha programa de calor para amar, produz para amar. Eu revelei mais de 100 artistas. Dentre eles... É esse que nós vamos falar. Está ali o retrato. Vira para lá. Vou mostrar. Eu mostro ali. Aguinaldo te mostra. As suas revelações. Bom, eu revelei muitos calouros, mas poucos venceram em termo nacional. Luiz Cláudio,
Silvinha, Eduardo Araújo, titulares do Ritmo, Carla Nunes, Aguinaldo Timóteo, que até hoje não me abandonou. Eu revelei uma porção de cantor, porque daquela época, eu, Flávio Cavalcante, Chacrinha, nós éramos procurados pelos novatos. Agora, muitos venciam, muitos não venciam. Você está me entendendo? Eu tive muitos cantores, melhor que Aguinaldo Timóteo, que Carla Nunes. A Dalva de Oliveira começou cantando meu programa, era em Pegada Doméstica aqui em Belo Horizonte. Dona Dalva de Oliveira. Foram dezenas de 70, não me lembro mais coisas. Eu vou te contar como a Carla Nunes apareceu. Nós fomos fazer um show na Fábrica da Renascença, às vésperas do Natal de 1967. O show era da Rádio Inconfidência. O falecido diretor artista da Rádio Confidência, o senhor Francisco Lessa, não permitia a presença de estranhos. Durante o show, se ouvia que os operários falavam assim, ela tem que cantar, ela tem que cantar. Não sabia quem, mas ele não permitiu. Quando acabou o show, tudo sério, a dona Maria Francisca, certo? Era a Carla Nunes. Falei, não, lamento, o diretor não deixou cantar. Aí, estava presente o compositor Jadir Ambrósio, que é o autor do Hino do Cruzeiro. O Jadir levou a Clara, sempre aonde? Nesse meio tempo, eu briguei da Rádio Confidência. A Rádio Tatiaia tinha saído lá da rua Coromandel, hoje Rua Tatiaia, que eu dei o nome, e veio aqui, balança, mas não cai. No 9º andar. Então o Januário Carneiro me deu o som para o Cine Guarani, na Rua Guarani. E eu passei a fazer um programa chamado Trem da Alegria aos domingos de manhã, depois tinha um filme. O Januário só me dava a linha. Tá entendendo? Nesse programa apareceu o Eduardo Araújo. Um dia apareceu a Maria Francisca. A Carla Nunes cantou uma vez, eu tinha o programa de Graus da Fama. O pior ficava no terceiro, o outro ficava no primeiro, ficava em. E a Clara ganhou várias vezes. E ela passou a fazer parte dos meus artistas que não ganhavam nada. Aguinaldo, Silvinha, Eduardo Araújo. Até que um dia, a Clara sempre se vestiu muito mal. Tinha as pernas muito cabeludas. Operado de fábrica, não apertava o sutiã. Um dia eu chamei a atenção dela. Falei, cara, Maria, você está agradando muito, eu estou até te aplaudindo. Vê se você rapa esse cabelo de sua perna, aperta esse seio aí, bota uma reia aí melhor. Assumiu. Quando eu voltei para a Rádio Confidência, ela tinha vencido o concurso da Voz de Ouro ABC. E o falecido Wilson Ângelo, pai desse menino que faz imitação, Fernando Ângelo, foi que botou o nome dela, Carla Nunes. Ela foi para o Rio a cantar bolero, samba canção, nunca cantou samba. E lá, ela se amaziou com aquele cara da Globo, como é que ele se chama? Faz programa de madrugada, não esqueço o nome, já o nome dele. Foi ele que botou a Clara para cantar samba. E aí já foi. Foi assim. Aguinaldo, tá ali. Houve uma época em que a Guarani, num contrato com a Goodyear, passou a levar o programa para os cinemas do bairro. Para mostrar como é que se fazia o programa completo. Orquestra, regional, radiadores, cantores, entende? No programa em Santa Efigênia, no Cine Santa Efigênia, eu ia apresentar uma brincadeira chamada É, Sim, Não, Talvez, Por quê? E não aparecia ninguém do auditório. Gente, pô, esse é um programa de rádio, lá no auditório, muita gente participa. Sabe que não vai? Eis que sai da plateia um cara de macacão, com um lenço no pescoço enfiado aqui. Era o show Aguinaldo Timóteo.
E ele participou da brincadeira. Se não, talvez por quê. Mas ele morava no Campo do América. E ele cantava lá nos bares. Eu sou meu, tem que cantar, tem que cantar. Eu falei, você canta? O que você vai cantar? Eu falei, vou cantar Conceição. Na época, Conceição era o carro-chefe do Calbi Peixoto. O Calbi, naquela época, era o Roberto Carlos de hoje. O senhor Aguinaldo Timóteo cantou Conceição. Botou a ver abaixo. Convidei para a Rádio Guarani, ele foi com o nome de Calbi Mineiro, certo? E o Aguinaldo começou a subir. Naquela época, nos programas de auditório, os programas tinham duração de 2 horas, a meia hora final era com um cantor de fora. Então, quando terminava lá o Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Altemar Dutra, o Aguinaldo Zé Pinto, eu canto melhor que esses caras. E um dia o Aguinaldo foi para o Rio de Janeiro. Pá daqui, pá dali, mas não ia bem porque ele era imitador, certo? Imitava. Uma bela época, a Angela Maria amaziou com um cara aqui de Belzonte, o Kleber, que morava no IAPI, edifício 10, apartamento 100, embaixo. O Aguinaldo era motorista, amigo do Kleber, e passou a ser motorista da Angela Maria. Entendeu? Tudo bem. Naquela época, um dos grandes programas da televisão do preto e branco chamava Rio, Hit Parade da TV Rio. Entendeu? Rio, Hit Parade. O conjunto que defendia a Casa do Sol Nascente em São Paulo não pôde vir, estava chovendo muito, não deu teto. Aí a Anja falou para o Jair de Tomatu, que já faleceu, que o Aguinaldo cantava muito bem. Ele ensaiou com o Severino Araújo e passou a defender a Casa do Sol Nascente. Canta uma semana, canta outra, até que um dia o Dion estava atrás de um cantor para jogar em cima do Nelson Gonçalves da RCA Victor. E o Aguinaldo gravou Mamãe. E foi aí o início da carreira. Ele sobrou em todo o Brasil. Foi assim que o Aguinaldo começou. Foi no auditório da Rádio Guarani. Quando a TV veio, eles não queriam misturar as macacas de auditório com a TV. Tanto assim que o programa Jovem Guarda do Roberto Carlos foi cantado por madames. Smook, Longo, Binóculo. Você está me entendendo? Eles não queriam deixar a TV misturar com as macacas do auditório. Aí a TV Tacurumi e começou a trazer programa para aqui. O primeiro programa que veio para aqui foi o Bola na Sexta, ali onde é a loja americana, é o auditório, com César de Alencar. O segundo programa de auditório foi com o Dene Moreira, Boliche da Inglesa Levi. Ana Lúcia Carvalho. Exatamente. Depois, na Secretaria de Saúde, veio o Moacir Franco. Aí começou. Lá em São Paulo, o primeiro cara que fez um programa sertanejo em São Paulo foi o Jair, foi o Vieira, Luiz Vieira. A empresa foi de pau. Aí entrou Chacrinha, PPP, bababá, bububu, BBB e o auditório caiu. Eu fiz alguns programas na TV Alterosa. Mas à medida que a TV começou a fazer programa de auditório e mostrar os grandes cartazes, o auditório de rádio foi desaparecendo. Como toda a vida eu tive o auditório lotado, quando eu notei que o público começou a ir para a televisão, falei, Aldair Pinto, está na hora de parar com o auditório. E um belo dia, a Guarani resolveu dispensar a orquestra, cantores, produtores, e ali morreram os programas de auditório. Morreu ali. Deixa eu dizer, o diretor da Tupi, Zé Mauro, quando veio aqui e mandou todo mundo embora,
Falou, olha, eu vou mostrar para vocês o que acontece nos Estados Unidos pela televisão. Os disc jockey. Vou mostrar para vocês vários programas como é que são os disc jockeys. E mostrou. Hoje são os comunicadores. Eu quero que você saiba que antes dos comunicadores, os programas eram assim, escrito. Senhoras e senhores, boa tarde. A Rádio Guarani passa a apresentar o programa Minas Canta para o Brasil. Aí entrava o cara, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato janeiro. E como o primeiro número vai cantar Orlando Silva. Você está me entendendo? Não existia a palavra comunicadores. O Zé Mauro então mostrou como é que fazia isso nos Estados Unidos. Muitos animadores fracassaram. E eu dei certo. Como comunicador, eu, segundo consta, todas as vezes que eu vou numa entrevista no rádio, eles falam que eu sou o pai dos comunicadores. Porque eu sou diferente. Eu sou imprevisível. A primeira vez que eu falei no rádio a palavra sacanagem, eu fui suspenso. Mas à medida que a censura começou a abrir, eu me tornei o mais alegre. Você está me entendendo? Por exemplo, por que eu não trabalho na Rádio Itatiaia? O Mané Carneiro fala que eu sou o maior comunicador, mas não me aceita porque eu sou moleque. Eu sou brincalhão. Tudo comigo é na base da brincadeira, na base das piadas atuais. Você está me entendendo? Sem ofender. Entende? Sem ofender. Então, segundo consta, eu me tornei um dos melhores comunicadores e durante muitos anos eu tive muita audiência. Porque eu também fui muito moleque. Por exemplo, você tem uma ideia, eu tinha um programa, você tem uma noção, chamado Aldair de Todas as Épocas. Eu contava a história do rádio. Você tem uma noção aqui, no meu livro, está aqui. Desde que eu cheguei aqui de 1950 até hoje, já morreram 195 radialistas. O primeiro que morreu quando eu cheguei aqui foi o Babaró. Você está me entendendo? O último radialista que morreu foi o Alcântara Xavier, morreu semana passada. Eu tenho tudo registrado aqui. Então eu tinha programas dos mais engraçados, entrevistas impossíveis. Eu tinha um programa de piada, por exemplo, dizer, olha, você me dá uma palavra. Se eu não contar uma piada sobre a palavra que você me deu, você ganha um prêmio. Aquela do português chegou em casa, encontrou a Maria com as duas orelhas queimadas. Disse, Maria, eu fui. Ele tinha aqui. Eu estava passando roupa com o telefone perto da mesa, o telefone tocou, botou o ferro no ouvido, queimou. Ele falou, mas é outra orelha. Ela falou, como eu vou chamar o médico? Entende? Então as piadas, entendeu? Então eu era tido. Olha, eu vou te contar. Porque eu estava no mercado, eu tinha saído da Rádio Capital. Fui passando um café, Daí Pinto, muito obrigado, aí volta sempre. Aí passou, você que é o Daí Pinto? Falei, senhor, falei, olha, eu sou rico, sou executivo, a minha terapia é o seu programa. Veja quanto é que a rádio te pagava, eu pago o dobro. Você vai embora, eu preciso de você. Entende? Então eu sou assim, sempre franco, sempre alegre. Vou crescer no programa, vou senhor Daí Pinto. Vou ganhar o prêmio hoje. Estava acumulado. Conta a piada de Jesus Cristo quando ele tinha 15 anos. Você tem um minuto. Uma piada de Jesus Cristo aos 15 anos. Falei, olha, quando Jesus tinha 15 anos, ele tinha um programa de rádio na Galileia, chamado Jesus Cristo Show. Só que
Ele encerrava o programa diferente de todos os comunicadores do mundo. No final estava assim, ó, muito obrigado pela atenção dispensada a Jesus Cristo, até amanhã, se eu quiser. Eu sou sem vergonha, eu sou ateu, bandido. Uma ocasião, essa é uma ocasião, bateram num guarda civil lá na Aparecida. O chefe de polícia era o doutor Luiz Soares da Rocha. Meu subinspetor era Mário Galhardi. O dia da tarde deu assim, guarda civil esfaqueado lá na Aparecida. Logo que o Mário chegou, o doutor Luiz falou, Mário, você deu o jornal? Deu. Eu quero esse negócio esclarecido em 24 horas. Mário Galhardi mandou bater uma ordem para mim entregar os detetives, certo? Entreguei a 5 detetives. 4 foram. No dia seguinte, eles vieram tudo esclarecido. O último passou 10 dias sem ver. E apareceu 10 dias depois. Giovanni, aquele negócio lá da Aparecida tem 10 dias que você não está aqui. Mas o senhor me deu uma ordem aqui. Está trabalhando lá até hoje. Mas tem um problema. Foi vai dar problema. Olha, eu já identifiquei 4. Mas tem um aqui nessa nota que o Aldair bateu, que ninguém conhece lá, eu não acho, eu não estou etc. Né? Eu botei os possíveis suspeitos. Esse etc. lá, ninguém conhece. Ficou dando etc. lá 10 dias. Eu nunca gostei de política. Eu estava fazendo um show na cidade de Boa Esperança, da terra do Levi, que eu espero que você entreviste. Estava lá fazendo um show. O telefone tocou no hotel. Alô? Quer falar com o Aldair Pires? Alô, quem é? É o Valdomiro Lobo, que é vereador. Aldair, eu vou sair para deputado e inscrever você como vereador. Você está inscrito, quando chegar aí você me procura. Partido de Getúlio. Voltei, fui inscrito vereador, eu tive 80 votos. Fiquei puto, não é ficar famoso igual a mim. 80 votos, aí me queimei. Nesse meio tempo, eu assumi a charanga do Cruzeiro, certo? E como chefe da torcida no rádio, a primeira votação que eu tive, em seguida eu tive 15 mil votos. Tive 15 mil votos, 14 mil votos, 10 mil votos, 8 mil votos e 4 mil votos. Eu fui vereador de 16 anos. O dia que a torcida do Cruzeiro me largou, eu larguei também. Eu tinha um compromisso. O dia que a torcida do Cruzeiro me largasse minhas pernas, eu larguei. Eu fui vereador durante 16 anos. Dizem que eu fui bom vereador. Eu fui muito honesto. Eu tenho uma obra que me orgulha muito, de tudo que eu fiz. Eu calcei muita rua. É a Praça de Esporte do IEPI, que é meu nome. Aliás, nem pode, porque só pode dar nome para pessoa falecida, né? Mas puseram meu nome, está lá, Associação Desportiva IEPI, Praça de Esporte Aldair Pinto. O meu orgulho é a Praça de Esporte. Eu calcei muita rua, asfaltei muita rua e peguei muita rua. Eu fui bom vereador. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, te falei, Belo Horizonte tinha 2 times, Atlético e América. O Atlético tinha 60%, o América 40% e o Cruzeiro 10%. Entendeu? Quando eu comecei a assistir esse programa de auditório aqui, Afonso de Castro, do mundo nada se leva, Guarani, Atleticano. Orlando Pacheco, Pachequinho, americano. Roberto Márcio, Roberto faleceu, atleticano. César Costa, já faleceu, atleticano. Quando eu comecei a ir mal de novo, para mim aparecer, eu não sabia nem o que era Cruzeiro. Certo? Se do Atlético tá aí, do América tá aí, eu sou Cruzeiro. Nunca tinha visto falar em Cruzeiro, entende? Até que, mais tarde, quando apareceram as charangas, a Itaconomia tinha um programa, Bola na Área, com o Xizá, já morreu, o Ferrari, que está vivo, certo?
Ferrari que está vivo. O Papini, já morreu americano. O Xizá botou o nome da torcida do Cruzeiro de refrigerada. E ela. Como eu tinha sido presidente da União das Escolas de Samba e Bloco Caricato, naquela época tinha 20 escolas de samba e 70 Bloco Caricato, o Vinícius me chamou. Aí eu assumi a torcida do Cruzeiro, botei a Cruzeiro para fora e me apaixonei pelo Cruzeiro. E hoje eu sou o maior cruzeirense do planeta. Não depende, tem época que sim, tem época que não. Hoje o time do Atlético é o melhor time do Cruzeiro, varia muito. Varia muito. Depende da época. Você está me entendendo? Olha, Felício Brandi fez o Cruzeiro até o ano 2000. O Perrella está fazendo o Cruzeiro até o ano 10.000. Você já viu as obras do Perrella lá em cima? Já foi ver lá? O Perrella é o Felício Brandi de ontem. Felicidade do rádio. Foi o dia que o Januário Carneiro me chamou na sala dentro da Itatiaia. Falou, tem um presente para você. Você está despedido. Foi o dia mais feliz da minha vida. Na polícia. Olha, eu sou um dos policiais mais queridos da polícia. Você não sabe, quando eu fui para a polícia, eu tive muito problema pela fama que eu tinha, né? Um chamado de bicho, outro mascarado, outro de estuprador. Você está me entendendo? Mas à medida que eu fui andando, eu me tornei um dos policiais mais queridos da minha época. Se você perguntar aos detetives da minha época sobre o Aldair Pinto, eu falo assim, não, aquele é nosso. Porque no meu tempo não tinha maconha. No meu tempo de polícia, o batedor de carteira só batia carteira. O cara que fazia conta do vigário só fazia conta do vigário. Você está me entendendo? O ventanista, o ladrão que entrava pela janela, só entrava pela janela. Depois do entorpecente que virou isso daí. Não era assim. Você está me entendendo? O marginal era respeitado, ele respeitava o policial. Mas depois disso aí, depois da maconha, depois do entorpecente, inclusive, quando eu tinha programa no rádio, eu costumava dar um recado para as mães. O senhor está me vendo aí? A senhora está me vendo? Deixa eu dar um recadinho para vocês. Os caras que introduzem entorpecente ficam na porta dos colégios, de nada. Eles tiram um pouquinho de cigarro, põem um tiquinho de maconha, fica aí, dá um cigarrinho para aqui, dá um cigarrinho para ali. Os alunos começam a saber, sem saber, certo? De repente, aquele aluno só vai pegar aquele cigarro. Então fica o seguinte, aqueles que usam entorpecente não dormem com a luz apagada. Viu, papai? Se amanhã o seu filho tiver, papai, não apaga a luz. Se a sua filha diz, papai, eu tenho que ligar a luz acesa. Eles já estão na droga sem saber. O cara maconhado não cospe. Ele não saliva. E a maconha é como uma bebida. A bebida você toma uma laranjada. A maconha não. Ela fecha o fígado. Ele só óbvio com mais. Com mais. Com mais. Com mais. Com mais. Com mais. E vou te contar. Não vai ter solução. Não vai ter solução. Pode botar a polícia americana, polícia francesa, a juventude que está nessa aí, meu filho, vai sempre piorando, piorando, piorando. Não tem solução. Você sabe por quê? Olha, lá no depósito de preso, eu trabalhei no plantão há 14 anos. Nos depósitos de preso, nas penitenciárias, nos dias de visita, eles cortam o bolo, cortam o pão, corta tudo para ver se tem. O cara tem que ficar pelado. As mulheres, com as detetives, policiais femininos, elas enfiam o dedo na vagina, no ânus, para ver se tem. Você está me entendendo? Eu não tenho mais maconha lá dentro. Você não sabe como é que entra. Você não sabe como é que entra e entra. Você vai no depósito da Lagoinha, mas dentro tem maconha. Não é policial que leva, não. Porque são revistados também. Agora, como é que chega lá? Ali no meu quarto tem uma imagem de Nossa Senhora
de Aparecida, ocasião de uma enchente. Lembra quando choveu sangue em Belo Horizonte? No meu sítio, aqui no Cambeiro, a água estava para invadir o sítio. Estava chovendo, e eu pedindo a Deus. E a chuva parou. De manhã, quando eu ia à porta da cozinha, tinha uma Virgem Nossa Senhora da Aparecida. Está na cabeceira da minha cama com flor. Desse tamanhozinho. Sou católico, apostólico. Pergunta para mim, qual é o homem mais importante de Minas Gerais? Senhor Dom Pedro, na sua opinião, qual é o homem mais importante de Belo Horizonte para você? Dom João de Rezende Costa. Depois Dom Serafim. Porque o Dom João é do meu tempo. Dom João de Rezende Costa é o homem mais importante na minha vida, na vida de Belo Horizonte, para mim. Não sei. Eu tenho 78 anos. Nunca devi nada a ninguém. Nunca pedi emprego a ninguém, sabia? Fernando Sastre, o vereador, foi da dengue, seu Pereira da dengue, Oswaldo Faria. Eu nunca pedi emprego a ninguém, nunca. Nunca pedi. Você está me entendendo? Eu sou um cara assim, se você me ofender, você vai ter que me bater, ou vou ter que te beijar. Mas eu não durmo sem ter. Você está me entendendo? Nunca devi nada a ninguém. Nada, nada, nada. Olha, você tem uma noção. Preste bem atenção. Eu, Aldair Pinto, recebo do INPS 744. Da polícia, descontando 2 salários de família da matriz da filial, eu recebo 550. Sou secretário do César Massa, recebo 500. E o Cruzeiro, pelo que eu fiz, me deu 500. Então, com esse dinheirinho, eu estou aqui no meu apartamento, tomo meu uísque, tomo meu vinho. Tem um sítio muito bonito. Eu tenho um sítio aqui perto do Pedro Porto, que eu fiz há 18 anos, que é a coisa mais bonita do mundo. Sabe? Nunca devi nada a ninguém. Eu sou um cara que deito na cama e durmo, nunca devi nada a ninguém. Não tem. Tem muita gente que não gosta de mim, porque eu sempre fui franco. Mas não devo nada a ninguém. Eu sou um cara totalmente alegre. Por exemplo, outro dia eu falei no programa de esporte, alô, programa lá do Chico Maia. Chico, você viu a vingança do Zé Perreda com o Atlético depois dos 4-2? Qual é a vingança? Ele contratou o Marco Aurélio, que é muito mais bonito que o técnico do Atlético. Um sonho que eu ser diretor da Rádio Confidência. Para mandar todo mundo embora. A começar pelo Jair Anatólio Lima. Não deixava nenhum lá. Mandava tudo. A Rádio Confidência não existe. 50 kW, a pior rádio do mundo. Você sabe por quê? Porque lá só entra político. A rádio só teve um diretor de rádio, o Elzo Costa. Olha, o mundo de hoje é eletrônico. A primeira vez que eu vi um picolé, a mamãe me deu um tostão, eu chupei um picolé, aquele picolé grande de coco, né, com aqueles coco ralado no pauzinho. O mundo de hoje é eletrônico. Por ocasião, eu fiz uma pergunta a um cara que veio dos Estados Unidos. Amigo meu, mora aqui. Falei, companheiro, se os Estados Unidos parasse agora e o Brasil continuasse no mesmo ritmo, quanto tempo nós levaríamos para chegar lá? Foi assim, 10 milhões de anos. 10 milhões de anos. O mundo da eletrônica é formidável. E olha, você está vendo no Brasil o que está acontecendo, né? Você sabe o que vai acontecer no Brasil? Computador. Vão acabando as roubalheiras, os ladrões, os safados. Chama-se computador. Ocasião, quando eu era vereador, apareceu, porque aparece aqueles conferencistas, sabe? Quando ele é muito chato, a gente sai e bota o funcionário no lugar. Mas apareceu um cara lá, falar um portunhol. Ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Joey, sou um homem experimentado. Eu viajo para o mundo todo. Eu cheguei à conclusão que há 3 países
que jamais se organizarão pela maneira do seu povo, nunca chegarão a lugar nenhum. Brasil, México e Paraguai. Entendeu?